E começa mais um episódio daquela que não é só uma live, mas é a live das lives. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse episódio. E hoje nós temos, como de praxe, uma convidada que não é qualquer uma. Todo mundo aqui já sabe que a gente só traz os melhores aqui na live das lives, pessoas de referência, quem vai trazer conteúdo e relevância, inspiração para você que está nos assistindo. Hoje temos aqui no nosso programa, na Live das Lives, aquela que é a melhor podóloga de Rede Tirolândia, aquela que é mais estourada da cidade, Jamile Andrade. Jamile, seja um prazer. Olá, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou muito agraciada por esse convite e desde já eu agradeço a oportunidade vinda de Gabriel e eu estou aqui para falar um pouquinho da nossa história e para também estar passando para vocês aquilo que a gente tem aqui dentro, que é energia, que é positividade, que é para dizer para vocês que vocês conseguem, que vocês são capazes. Isso aí. Jamile, eu tive uma conversa com a Jamile, é, até ontem, né, Jamile? Sim. Eu pude conhecer um pouco sobre a sua história, coisas que eu nunca tinha ouvido, né, de você, é sempre um prazer estar conhecendo mais a sua história. E quando eu vi, eu disse, cara, eu preciso trazer a Jamília aqui na Live das Lives, porque essa história vai inspirar outras pessoas com toda certeza. Jamília, ela tem uma história que é inspiradora, e não só para mulheres, mas para homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas que têm o intuito de crescer, de prosperar. Ela com certeza é a pessoa ideal para você assistir até o final. E com certeza você vai sair dessa live enriquecido, uma pessoa totalmente diferente. Sim. Jamile, vamos começar te apresentando um pouco mais para o público, para quem não te conhece. Quem é Jamile? Bom, eu sou Jamile Andrade. Eu costumo dizer que eu sou Jamile podóloga, eu sou Jamile mãe, eu sou Jamile filha e, acima de tudo, eu sou a Jamile escolhida pelo Criador. A Jamile onde tem e existe um propósito. E eu costumo dizer que não existiria essa Jamile sem ter o propósito de vida. E desde já eu já inicio falando que eu sou a Jamile Andrade, que atuo na área da estética, beleza e saúde há mais de 15 anos. E eu trago uma história muito longa, Gabi, de desertos, tempestades, mas também eu trago vitórias. Se eu chorar aqui nesse episódio, ninguém liga não, tá? Porque é realmente inspirador. Jamile, por que podologia? Por que não outra profissão? O que te motivou a fazer podologia? Bom, quando você faz essa pergunta para mim, eu lembrei de um paciente que já também me fez essa pergunta quando eu estava atendendo ele. E ele disse: Jean, por que você escolheu cuidar de pés? A minha trajetória na podologia, ela se iniciou quando eu tive a necessidade de cuidar dos meus próprios pés. Ela não iniciou por ver um feixe de um outro profissional, não. Foi por mim, por Jamile. E eu gosto do fato de eu levar a saúde para um membro do corpo que as pessoas não priorizam. Eu costumo dizer que o pé é um dos membros que as pessoas mais deixam ele de lado, né? Quando a gente fala de cuidado. E eu queria trazer para as pessoas que me rodeavam, que estavam pertinho de mim, a saúde também dos pés. Que é muito importante, que é quem nos aguenta o dia inteiro, né? Exatamente. Imagine. É isso aí. Pronto. É legal isso, porque às vezes a gente escolhe uma profissão por indicação de alguém da Sim, família, ou porque o pai ou a mãe já faz parte daquela profissão. Isso acontece muito com quem faz, eu acredito que com quem faz medicina, né? Já tem os pais médicos, já segue a carreira, ou outras profissões também. Mas ver que alguém que iniciou a profissão por conta da própria necessidade, sim, poxa,
eu sinto a necessidade de cuidar do meu pé e, de repente, seguir a carreira cuidando de outras pessoas também, né? Sim. Como é que você se vê como empresária, na sua trajetória? Hoje, como é que você se vê nessa área do empreendedorismo? Então, essa é uma trajetória que não é fácil, né, Gabi? Hoje eu olho para frente e eu costumo dizer que eu vejo grande. Hoje eu me vejo empresária, mas desde sempre não foi assim. Ser empresário é ser dono, ser empresário é estar disposto a passar desafios, a ter quedas e ter levantes, e na minha trajetória eu carrego isso. Mas eu me vejo uma empresária bem-sucedida, em nome de Jesus. Inclusive, quem quiser seguir essa empresária bem-sucedida nas redes sociais, pode seguir ela no Instagram, né? Vai estar aparecendo aí na sua telinha. Tem o contato dela também, para quem quiser entrar em contato com a Sim, Jamile, vai estar aparecendo aí na sua tela. Ah, pode ter certeza que essa aqui eu indico e assino embaixo. É a melhor podóloga do Brasil. E eu arrisco até dizer que do mundo, viu? Daqui a pouco ela tá estourada aí, fazendo palestras até no exterior. Eu coisa acredito nisso. boa. E eu falo porque eu conheço a pessoa e sei do potencial que ela tem. Jamile, o que é que você acha que contribui para sua. Como foi essa mudança de mentalidade? Que você falou que nem sempre foi essa empresária, mas o que foi que mudou a sua mentalidade? O que é que despertou esse interesse em empreender né, na podologia? Eh, o que é que contribui para você ser quem você é hoje? A mudança interna. Eu precisei me descobrir, eu precisei me achar dentro de mim mesma. Eu costumo dizer que eu estava perdida dentro de mim mesma. E por que, Jamília, você diz isso? Porque quando a gente não sabe quem nós somos, nós não temos uma direção a seguir. E eu precisei me encontrar para eu seguir adiante. E eu descobri que eu tinha uma identidade que nem sempre foi boa. E hoje eu olho para dentro de mim e eu vejo que eu fui mudada. E isso influenciou em todo o meu âmbito, familiar, profissional, em todo o meu âmbito. Eu descobri a Jamile que eu era e que hoje eu sou. Então a mudança interna é muito além do pessoal. A mudança interna vai fazer a diferença também num profissional. Entendi. Desculpa te perguntar, mas quando você fala que precisou se descobrir, houve algum cenário, algo feito, né, algum ato assim na sua vida que te forçou a se obrigar a se descobrir? Houve alguma coisa assim na sua vida, talvez na área familiar, no trabalho, com clientes, ou... Sim, houve inúmeras, inclusive. Eu carregava na Jamile, eu até me emociono a falar disso, eu carregava uma Jamile de culpa. Eu carregava uma Jamile de traumas, eu carregava uma Jamile com peso de que precisou crescer antes do tempo. Eu precisava carregar uma Jamile que precisou ter a responsabilidade de ter coisas antes da hora. E aquele peso estava influenciando muito no meu dia a dia, na minha vida, depois de adulta. E eu precisei entender que aquele peso não fazia mais parte. Eu vou esquecer disso? Não. Foi a minha trajetória passada. Mas eu declarei que o peso que eu vivia no meu passado, eu não poderia trazer para o meu futuro. E isso me fez ver que eu precisava mudar, deixar aquele peso lá atrás, aquela culpa, a culpa no qual não era minha, mas eu carregava. Era uma culpa que eu trazia familiar, né, sobre inclusive o meu pai, mas eu precisei liberar o perdão
e enxergar que aquela culpa não fazia parte da Jamile que eu queria ser futuramente e que hoje eu sou. E se tem uma coisa que eu posso dizer para todo empreendedor que está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também nas plataformas de streaming, é libere o perdão. Se você tem alguém que dentro de você, você sente aquela mágoa, aquele rancor. Por que isso? Porque aquela mágoa, aquele rancor de alguém em específico, que muito pode ser, né, como você falou, do pai ou de algum familiar, ou talvez de um sócio que não, de uma sociedade que não deu certo, Sim. não libere o perdão para aquela pessoa, porque o rancor ele vai te atrapalhar na sua trajetória. O rancor ele vai fazer você deixar de pensar nas coisas boas que você pode estar conquistando para estar lembrando do passado. É o que na Bíblia até diz, né, que a mulher de Jó, não é isso? Que ela virou estátua de sal, por quê? Porque Porque ela olhou olhou para para trás. trás. Exatamente. Porque olhar para trás você fica estagnado, você fica parado. Você não olha para. Esquece o passado, foca no futuro, foca no presente, para que você tenha um futuro adequado, o futuro que você quer. O que é que você quer ser daqui a 10 anos? Eu como Gabriel, como contador, eu quero ser um dos, ou talvez o maior contador do Brasil, aquele que influencia vários outros empreendedores e também contadores. Eu quero ter aqui a Space Contabilidade, que é quem, né, idealiza a empresa idealizadora e quem produz a Live das Lives, que ela seja a empresa que realmente transforme a vida de pessoas. Mas para isso eu preciso focar em quem Gabriel é hoje. Por que focar em quem Gabriel é hoje? Porque eu preciso estudar hoje para ser quem eu quero ser amanhã. Eu preciso ler livros hoje para ser quem eu quero ser amanhã. Eu preciso ajudar meus clientes hoje para que, através do desenvolvimento dele, do crescimento dele, amanhã outras pessoas possam ter esse reconhecimento para que, através de indicações, através, né, de até pessoas que estão convivendo ali, queiram também fazer parte do time. Então, por isso que eu digo, o poder do perdão, ele é um dos mais fortes na vida de um empresário. Se você tem algum rancor, algo dentro de você que está te prendendo, que está te fazendo olhar para trás, libere o perdão e siga seu caminho. Sim. Isso é realmente uma das coisas que eu aprendi e que fez a diferença para eu conseguir evoluir, viu? E que eu vejo que acontece na sua vida também, né, Jamil? Sim, exatamente. Como Eu foi esse, vivi isso. como foi esse processo de liberar o perdão? Que sempre é difícil perdoar, né? Então, antes de eu liberar o perdão, eu precisei me reencontrar, né? É como a gente já falou. E não é fácil. Mas eu me lembro que eu precisei passar um processo de 30 dias. Como se eu tivesse isolada, eu e Deus, precisando encontrar o caminho para chegar a esse perdão. E esse perdão, ele não ia fazer efeito somente na minha vida ou na vida da pessoa que eu precisava liberar o perdão, principalmente na minha. Mas foi uma trajetória que eu vi que abriu a minha mente. Eu costumo dizer que eu saí de menina para se me tornar mulher, através desse perdão que eu precisei liberar, Gabriel. Não é uma trajetória fácil, mas eu lembro que o Senhor, ele usou uma pessoa para falar comigo que existiam perdões para poder ele concretizar tudo quanto ele tinha para fazer na minha vida. E a partir daquele momento eu percebi que eu estava deixando a minha bênção de lado por conta de um perdão. Então, assim, aí foi a contrapartida para a chave virar. E eu mudei. É isso aí. Cara, é incrível. Ontem a gente estava tendo aquela conversa e você me falou, estava me dando, até me dando alguns conselhos Sim, e é muito importante também a gente lidar com a questão familiar, né? Saber como lidar. sim. Como você se vê hoje, entre as pessoas que você convive? Você se vê como poxa, eu me vejo muito diferente das pessoas com que eu convivo, da minha família. Como é que você se vê, principalmente na questão da mentalidade?
Então, é, eu me vejo diferente. Eu acho que a minha mentalidade é diferente do convívio da minha família. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu tenho servido como inspiração, Também você, como impulsionadora para que quem está ali pertinho de mim venha a entender que nós podemos, que nós não podemos ficar estagnados aonde nós estamos. E a semana passada, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma tia minha e ela disse isso para mim. Você é inspiração para cada um de nós. Então eu vejo que o meu contexto, eu mudei o meu contexto de vida, mas esse contexto está fazendo mudança para quem está ali pertinho de mim. isso é combustível para você não parar, Isso né? é combustível para poder eu não parar. E eu costumo dizer que isso vai servir para eu estar ali puxando aqueles que estão pertinho de mim, para conseguirem também realizarem os desejos, os sonhos e as idealizações que eles têm e que muitas das vezes colocaram dentro de uma caixa e fecharam, mas que eles possam abrir e viver o extraordinário, sabe? Entendo. É porque também você vem de uma família bem humilde, Sim, mas tem uma família bem rica ao mesmo tempo, né? é de Tão rica cuidado, de amor, de de carinho, amor, que de eu atenção, de tive o carinho. prazer de conhecer É, e de estar fazendo parte disso também, né, sim, Jamile? Para quem não sabe, Jamile, ela é prima da minha esposa e por isso que foi através, né, dela que eu pude te conhecer. sim, E ontem, quando a gente estava conversando e eu vi toda a parte da sua história, né, que eu acredito que tenha muito mais ainda para a gente conhecer, mas despertou esse interesse de poder passar isso para as pessoas. E não é fácil você ter uma família. Eu também venho de uma família bem humilde. No início, cara, eu lembro de quando eu tinha uns 12 anos, talvez, e eu sofria bullying no colégio, porque naquela época a gente passava por uma dificuldade financeira tão grande que eu não tinha móveis dentro de casa, porque alguns móveis ficaram velhos, meus pais precisaram jogar fora, e não tinha condições naquele momento de comprar, de renovar. E aí eu lembro que um colega foi fazer trabalho de escola comigo lá, ele viu que não tinha um sofá para se sentar, e aí pronto, espalhou para todo mundo no colégio que eu não tinha móveis em casa, e os colegas ficavam me perturbando com isso. É, e várias marcas vêm desde a infância, né? Você já passou por algum tipo de marca assim da infância que você lembra, aquela marca que você lembra até hoje? sim. É, eu tenho várias, inclusive. Eu ouvi uma vez de uma moça que ela dizia, né, que eu era filha de mãe separada e de família pobre. E aquilo abalou meu psicológico, aquilo abalou o meu interior, porque não era porque eu tinha vindo que eu tinha uma família pobre, mãe separada, que eu era diferente das outras pessoas. E eu te confesso que isso serviu para mim como uma virada de chave. Não para mostrar a ela que eu era diferente, mas para dizer que nós que viemos de família pobre e que temos mães separadas, a gente também consegue. E essa marca aí eu deixei lá no passado. Mas existem muitas pessoas, Gabriel. Eu atendo pessoas diariamente que trazem marcas assim e que estão estagnadas por conta dessas palavras ao contrárias. E desde já eu vou dizer que a história que o Senhor ele escreveu para nós borracha nenhuma apaga. E não é uma palavra que está ali sendo lançada que nós somos obrigadas a receber. Ela falou, eu peguei, mas eu não carreguei para minha vida e nem deixei ela fazer parte da minha história. Então, possa ser que você passou por seus traumas, eu também passei, mas nós vencemos. Isso. E uma das coisas, além da questão
da liberação do perdão é a questão da quebra de correntes, né? Porque Exatamente. quantas pessoas não lançam palavras até de De maldição, né? maldição. Para Sim, prender, para desmotivar a gente, aquilo fica realmente prendendo. exatamente. É, às vezes vem de pessoas que a gente menos espera, né, Jamil? Sim, E realmente é importante a gente estar em conexão com Deus, com o nosso Senhor, quebrando, repreendendo essas repreendendo. palavras, repreendendo essas maldições, porque realmente fazem a diferença Sim, na nossa vida. E hoje, houve algum momento que você pensou em desistir por algum motivo? sim. É, o meu início da minha carreira em transição em ser manicure e podóloga, eu pensei em desistir. E o meu ponto em pensar desistir foi o financeiro. Eu não tinha apoio, eu não tinha incentivo. O meu incentivo era eu. E eu vou dizer, os melhores empresários são esses que não fica esperando nada de terceiros. Sim, Você mesma vai lá, toma iniciativa e faz acontecer. Se não for dessa forma, ninguém vai, porque não espere. Olha, quem está nos ouvindo, não espere nada de ninguém. Ou você faz, ou você se ama ao ponto de você querer prosperar, ou você ama a sua família ao ponto de você fazer por você mesmo, porque ninguém mais vai fazer o que só você pode fazer por si mesmo. exatamente. E aí, o meu ponto em desistir foi isso, né? E também a captação de clientes. A gente sabe que quando a gente começa uma trajetória, Sim, a gente enfrenta muitos desafios. E, inclusive, eu moro em uma cidadezinha pequena, com poucos habitantes, que é que Retirolândia. é Retirolândia. E eu lembro-me que quando eu comecei a trabalhar, a atuar na área, eu atendia somente 2 vezes na semana, né? Que era sexta e sábado. E aquilo ali estava trazendo para mim um incômodo. Eu pensava, pô, 2 dias só de atendimento. Mas eu sempre fui muito de profetizar. E eu sempre dizia que eu ia me tornar uma profissional, que eu iria atuar, ia trabalhar todos os dias da semana. Hoje você tem que, às vezes, E, pedir pro pessoal ter calma, porque é briga, meu irmão. e eu consegui. É briga Eu para ter agenda. profetizava todos os dias. O primeiro ambiente em que eu trabalhei, já entrando nesse feixe, para poder a gente não se perder aqui, mas o primeiro ambiente em que eu comecei a trabalhar foi na primeira casa onde eu fui casada e eu atendi a minha primeira cliente dentro do meu quarto, ela sentada na minha cama e eu sentada numa cadeira plástica. E eu dizia, eu vou ter o meu ambiente de trabalho, eu vou ter o meu salão. E logo após essa trajetória, eu trabalhei também dentro de um galpão que vendia água e gás. Então, assim, minha trajetória foi muito árdua. E eu decidi que eu ia montar o meu espaço. Até porque quando a gente começa a atuar na área da podologia, a gente precisa ter, né, um ambiente à parte, mais organizado, tudo esterilizado. E foi isso que eu fiz. E eu eu me coloquei ali de pé, eu me disponibilizei e eu realizei esse sonho para a glória do Senhor. E esse sonho ele foi realizado em meio à pandemia. Quando eu iniciei a construção de lá, veio a pandemia. E eu não tinha, gente, eu não tinha dinheiro nenhum, viu? E eu lembro que eu tomei empréstimo no banco. E eu lembro que teve uma pessoa que disse assim: Você tá louca, porque você não tem nem um centavo, como é que você vai pagar? E veio a pandemia, então para mim foi um baque, sabe? Mas o Senhor, ele providenciou tudo de uma forma linda, perfeita. E, sabe, aquela vontade, aquele desejo de ter. Então, eu creio que a, a idealização do meu sonho foi pela garra, pela minha força.
e a perseverança. O perseverar, Gabi, é algo que faz com que a gente não desista em meio à trajetória. Porque o perseverar faz a gente ver as coisas grandes antes mesmo dela acontecer. E eu idealizava tudo bonitinho na minha mente, como seria, antes de acontecer. E aconteceu conforme eu desejei. Glória a Deus por isso. E assim, é isso. É bem emocionante isso, né? E a gente saber que somos ser inspiração para as pessoas e ter a nossa história. Eu tenho certeza que hoje você é motivo de orgulho para muitas pessoas, Sim. para sua família, principalmente para sua filha que está aqui nos assistindo no estúdio, né, Sofia? Com certeza ela deve te ver como uma, uma grande mãe, que a gente pode conversar com ela e saber disso. Que você vai ser a inspiração para ela se tornar quem também ela vai ser no futuro. E a gente busca isso, né? Ser a nossa família pensa todo o tempo todo nela. Eu não tenho filhos ainda, mas eu já penso nele todos os dias. Sim, Em quem é Gabriel hoje, para o que é que eu faço hoje, para quem amanhã vai estar me chamando de pai, para quem amanhã vai estar olhando exatamente. para mim como uma referência, né? Como uma inspiração. E eu preciso hoje trabalhar para isso, não só como na parte empresarial, do empreendedorismo profissional, mas como pessoa também, né? Porque a mudança, ela parte primeiro no CPF, para depois você crescer como CNPJ. Sim, Antes de Jamile se tornar ter um CNPJ e ser reconhecida como uma podóloga, e hoje você ter a sua lista, né, de atendimentos cheias, a ponto de você ter que recusar algumas pessoas porque você não tem mais tempo de atendê-las. É, antes você precisou cuidar de você, como a gente pôde ver até sim, aqui, né, nessa conversa, né? Que você teve a mudança de mentalidade, que você teve aquela virada de chave para você se tornar quem você é hoje, e ainda tem muito para a gente crescer, né? sim. E isso a gente não pode deixar criar na nossa mente de que a gente já chegou no nível que é só temos que continuar trabalhando, temos que continuar evoluindo e estudando e buscando. Hoje, Jamile faz até cursos, né, Jamile? Exatamente. Quem quiser comprar teu curso, como é que faz? Rapaz, a gente tem a plataforma digital, né, onde a gente disponibiliza. E um desses cursos é o de podologia, onde eu ensino a fazer a terapia podal. E a gente tem também o curso que a gente vai estar ensinando como você captar clientes, como Ah, você fidelizar os seus clientes. interessante. Por quê? Eu costumo dizer que a gente captar o nosso cliente é até mais fácil, mas o que eu queria era fidelizar. Hoje o meu rol de clientes são todos fidelizados. Então eu tenho aquele pessoal lá todos os dias, semanalmente, mensalmente. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu fidelizei. E lá no nosso método a gente vai estar ensinando isso através dos stories. E vocês que estão nos assistindo, vocês vão comprar. Ó, se você comprar esse curso, você vai comprar um curso de alguém que viveu, aprendeu e vai te passar toda a experiência dela. De quantos anos? 15 anos? 15 anos na área 15 da anos de estética, beleza e experiência. saúde. Então vale a pena. Onde que a pessoa pode clicar nesse link e adquirir o curso? No seu Instagram Lá no tem? nosso Você divulga? Instagram tem o Linktree que a gente tem. Esse link vai dar acesso ao nosso método, que já vai ter uma página de vendas. E lá também tem o nosso contato, que vocês podem estar entrando em contato para poder a gente ter esse papo, para passar o link de Ah, acesso. perfeito. E, inclusive, eu vou pedir até para passar mais uma vez na tela o seu Instagram, seu número de contato, para as pessoas poderem entrar em contato e adquirirem, né? Sim, Aproveitando também, eu vou chamar a atenção para quem está nos assistindo de que a Live das Lives ela é um oferecimento, uma iniciativa da Space Contabilidade, aquela contabilidade que não ajuda só podólogos, mas ajuda todo empreendedor a ter sucesso. A gente te ajuda desde a abertura da sua empresa até a obtenção dos primeiros clientes e o sucesso profissional, o sucesso empresarial que você tanto almeja. A gente
estar junto contigo desde o início até você conseguir. E eu não vou descansar até você ter sucesso. Esse é o meu lema. Eu vou trabalhar todos os dias, vou estudar todos os dias para que pra eu poder passar conhecimento trabalhando para a sua empresa e a sua empresa ter resultados. Quer fazer parte do time? Quer fazer parte da equipe que tem sucesso, de empreendedores de sucesso? Entre em contato nesse número que está na sua tela, com a Space Contabilidade, já segue a gente nas redes sociais, que eu vou fazer questão de eu pessoalmente te atender e te ajudar a ter sucesso na sua área profissional. Seja você podóloga, seja você em qualquer área seja qual for a sua área, eu estou aqui para te ajudar a ter sucesso. Jamile, voltando aqui, como que você se vê daqui a 10 anos? A gente falou tanto do passado, mas bora falar um pouco do futuro, né? Eu me vejo, eu me vejo uma pessoa melhor ainda do que eu sou e do que eu estou me tornando hoje. Como eu já falei, eu penso grande. Então, eu me vejo sendo instrutora, eu me vejo sendo ajudadora de outros profissionais que vão estar se levantando para atuar na área. Esse é o meu objetivo. E eu acho que só isso. Eu, eu idealizo e eu vejo coisas grandes. Isso aí é importante a gente fazer essa idealização, saber quem nós queremos ser, Sim, né? E você acha que hoje o que você faz tá te levando para onde você idealizou? tem, com certeza. Tem. Eu olho a minha trajetória e eu vejo que eu tenho sido surpreendida com coisas melhores do que eu sonhei. Mas eu vejo e eu percebo que eu tenho caminhado para chegar aonde eu sempre sonhei, sim. Agora, eu tava lembrando aqui, você veio de uma família tão simples, né? Uma família bem humilde. E em uma cidade, em um local que a gente já sabe que região Nordeste já é uma região que, é, no, comparado a Rio de Janeiro, São Paulo, essas maiores cidades do país, que já tem um empreendedorismo mais consolidado, as maiores empresas estão lá. Hoje, e a gente sabe que o Nordeste, ainda mais o interior do Nordeste, onde não tem tanto incentivo do governo para o Sim. empreendedorismo. Como é que você lida com isso? Porque, cara, é difícil você estar num ambiente onde as pessoas não veem o empreendedorismo como algo positivo. Muitas das vezes, até o governo mesmo incentiva que o CLT, o funcionário, ele cria uma inimizade com o patrão, e aí fica aquela briga entre funcionário e empresário, quando na verdade é o que eu sempre digo, a gente não é inimigo, um precisa do outro. O Sim, funcionário ele precisa do patrão e o patrão precisa do funcionário para crescer. Toda empresa precisa pô, mesmo que você precise só de uma pessoa para sua empresa, mas você precisa de alguém para estar te ajudando a crescer. E as pessoas elas não veem muito o empreendedorismo como algo positivo, né? Por que não, então, o Jamile fazer um concurso público, ou o Jamile tentar um cargo de uma grande empresa com tanto potencial que o Jamile tem? Por que Jamile empreender? por que Jamila empreender? Porque assim, eu já trabalhei, inclusive, como CLT, e eu não tive boas experiências. Então, eu dizia todos os dias, quando eu passava por alguma coisa no CLT, que aquilo ali não fazia parte de mim, que eu queria ter a minha empresa, eu queria ser a dona da minha empresa, sabe? E eu creio que, em hipótese nenhuma, eu pensaria em voltar atrás de onde eu estou hoje, sabe? Mas é como a gente estava falando, são metas, são objetivos.
a serem batidas. E acho que em pensar, em retomar, em fazer um concurso público, não que eu tenha nada contra. Mas se você tem um objetivo, se você quer crescer, se você quer ser um profissional de excelência, escolha viver isso. E dê o primeiro passo, porque eu precisei dar o meu. Eu pedi demissão de uma loja de bijuteria onde eu trabalhava, para que eu começasse o meu desafio da minha carreira, para que eu fizesse o meu futuro. E eu consegui. Isso. Eu costumo dizer que eu escolhi empreender mesmo sabendo que eu poderia fazer. Olha, quantos parentes não me dizem, Gabriel, por que você não faz o concurso para Receita Sim, para auditor fiscal? Ganha tantos mil por mês, Gabriel, você quase que não vai trabalhar. Mas, gente, eu não quero ficar sem fazer nada, não. Eu quero trabalhar, eu gosto de exatamente. trabalhar. E não se trata de dinheiro, se trata do propósito. Eu tenho um propósito. Existe. E Existe um eu tenho um propósito. propósito de ajudar pessoas. Eu tenho um propósito de apresentar ao Deus que eu sirvo para pessoas, para empresários. E através da, eu acredito que a minha profissão ainda vai fazer a diferença, tanto na área, né, empresarial, pessoal e até espiritual. Por que não? Porque eu não posso falar de Deus através da minha profissão, da contabilidade. Quantos empresários não precisam ouvir Isso. de Deus? Conhecer a Jesus através e conhecer através de mim, cara, vai ser muito gratificante saber que pessoas conheceram ao Deus que eu sirvo, que é maravilhoso, que é grande e que é perfeito. E que é o Deus que me ajudou a chegar até Até onde chegou. aqui, que vai me ajudar ainda a chegar até onde eu vou chegar. Tem muita coisa ainda. É o Deus que me ensina, é o Deus que permite que algumas coisas que no meu ver às vezes, no meu ver, é algo negativo, mas que eu futuramente eu entendo que foi necessário passar por aquilo. Porque Deus, ele não prometeu a gente viver uma vida de mar de rosas. Sim. A gente, inclusive ele falou o contrário, nessa vida Tereis tereis de aflições. aflições. Então ele já nos avisou. Nós que servimos a ele não estamos livres disso. A gente vai passar por aflições. Só que a gente passa com Deus de mãos dadas. E a Exatamente. gente sabe que a vitória é certa. Isso. E eu costumo dizer lá, Gabriel, que eu tenho um espaço que, além de cuidado, é um espaço que traz cura. E você pode me perguntar por que isso, Jamile? Eu atendo pessoas todos os dias que precisam ser curadas, pessoas que precisam serem ouvidas. Você não tem noção do quanto, às vezes, uma palavra faz diferença na vida de um cliente. E eu me lembro que certa vez o Senhor ele falou para mim que tudo o que eu viveria serviria de testemunho, porque teria pessoas que entraria na minha vida que estavam passando pelo que eu passei. E eu te confesso, eu vivo isso todos os dias. Todos os dias eu atendo pacientes que passaram ou estão passando por algo que eu já passei. E eu tenho propriedade de contar o testemunho que eu já vivi. Então eu vejo que o fato da gente ter uma empresa não é somente pelo financeiro. É como você já falou. A nossa empresa foi levantada com um propósito. E propósito que pode mudar vidas. Propósito que pode fazer diferença na vida de um cliente que chega até nós todos os dias. E eu tenho a convicção de que o nosso propósito é levar luz, é trazer luz. E eu digo a Deus todos os dias para nos sustentar, para me sustentar. Porque a gente sabe que não é uma trajetória fácil, mas que o nosso papel é estar ali para levantar quem está caído. E é por conta da força de Jamile? Não. É porque eu costumo dizer que eu tenho um sócio, tenho um dono, que é o dono da minha empresa, que é o nosso Deus, que está ali todos os dias, que nos faz entender que nós somos e nós temos um propósito maior
na vida das pessoas. Com certeza, isso é muito bom. Eu, que- eu queria que você contasse um pouquinho também sobre o seu dia a dia. Por exemplo, como você falou, tem pessoas que precisam ouvir. Eu imagino que na sua profissão não seja muito diferente da minha, não, viu? Porque, cara, eu não sou só contador. E apesar de não atuar como psicólogo, mas não ser um psicólogo, carteira de psicólogo, mas a gente termina atuando, né? Muitas das vezes Exatamente. ouvindo e tendo que falar com as pessoas, ouvir. Como é esse processo para você? Você passa por isso? Todos os dias. Eu costumo dizer, eu até brinco com os meus pacientes lá que eu vou cobrar mais caro, viu? Porque o atendimento é VIP. Além de estar fazendo o procedimento, eu estou ali ouvindo tudo o que eles têm a me dizer. Mas para mim isso é enriquecedor. Para mim isso traz muitas experiências. Por quê? Porque ali eu estou conhecendo o meu cliente. Ali eu estou vendo as dores dele. Ali eu estou vendo os traumas deles. E como eu falei, tudo que eu vivi, eu tenho autoridade para dizer. E constantemente, inclusive com mulheres, coisas que elas estão passando que eu já passei. Então, assim, para mim é valioso, porque eu estou ajudando, eu estou fazendo a diferença. Para mim, eu estou sendo útil. Então, assim, aquilo para mim é o meu combustível diário. É eu estar dizendo, olha, você é capaz, você é amada. Inclusive, essa semana eu atendi uma cliente que ela tem uma deficiência e ela se acha inferior a todo mundo. E eu disse a ela, olha, você não é inferior a ninguém. A mesma qualidade que eu tenho, você tem. Você é filha, você é escolhida. E quando você vê, Gabi, a lágrima do seu cliente descendo porque você ouviu aquilo, sabe? Então, assim, para mim aquilo ali é o essencial. Eu creio que eu não consigo mais viver sem aquele aconchego ali de ter com eles. Eu Sim, sei que às vezes pesa, né? Porque é uma carga que a gente precisa carregar também. Mas a gente precisa também saber lidar com essa carga. E eu amo, eu adoro o teu contato, eu adoro conversar, ouvir eu, histórias, né? eu adoro ouvir histórias, eu adoro compartilhar vivências que eu vivi, eles trazem para mim também. Então, assim, aquilo ali é o que eu sempre sonhei. Isso. O, o que você acha que é importante para a Jamile, como para você, para um empreendedor, né, em si? O que você acha que é importante hoje? O que é que você vê que é fundamental para o empreendedor ele ter e para ter sucesso? A gente vê que você é bem ativa nas redes sociais, né? E muita gente. Você estava até me contando que uma coisa que você comprou, que postou nos stories, aquela pessoa da loja, né? O dono da loja terminou vendendo vários Sim. produtos daquele só porque você foi lá e publicou aquele produto no seu story. É, você acha que o marketing digital, aparecer nas redes sociais, é importante para o empreendedor? Faz muita diferença. Inclusive, eu vivo isso. Eu acho que a mudança foi de 90%. A minha empresa foi mudada. Eu costumo dizer que os métodos anteriores não servem mais. Só a foto do antes, só a foto do depois não vende o nosso tratamento. O que vende é a gente fazer e falar a transformação que o nosso tratamento vai fazer na vida do nosso cliente em si. E a gente tem uma ferramenta que eu costumo dizer que é grátis, que é o nosso Instagram, né? Né? É a nossa casa. Então, lá a gente pode demonstrar a diferença que o nosso tratamento pode fazer na vida, né, do nosso cliente e em todos que estão ali ao nosso redor. É como você falou, a gente pode ser influência. E eu ouvi de um cliente meu, inclusive, alguns dias atrás, Janto virou blogueira. Eu disse a ele, eu não virei, eu só tô lá ativa porque eu preciso mostrar para você que o meu serviço vai fazer diferença na sua vida. Então, assim,
O marketing digital em si ajuda muito a gente, Gabi. E é fundamental, né? É A fundamental. questão financeira, como é que você aprendeu a lidar com isso? Que é importante para todo empreendedor, então, principalmente para você que tá aí empreendendo, que mistura todas as suas contas pessoais com as contas da empresa. É importante você ter a organização financeira e eu, como contador, eu puxo a orelha de cada cliente que vai fazendo isso. Eu falo, olha, organize, faça uma planilha, junte o seu dinheiro na conta para a gente poder fazer tudo da forma que deve ser feita. Porque quando eu sento com o cliente para definir uma estratégia, eu falo para ele, olha, eu quero te ajudar, mas eu não consigo te ajudar se você não fizer a sua parte. Quem faz a empresa crescer não é contabilidade. Contabilidade nenhuma no mundo vai fazer uma empresa crescer. Quem faz a empresa crescer é Jamile. Quem faz a empresa crescer, a Space crescer no caso, sou eu. E quem faz a sua empresa crescer é você. O que é que a contabilidade faz? Ela viabiliza os caminhos. Ela te apresenta o melhor caminho, as melhores alternativas. A contabilidade, ela faz todo o planejamento fiscal para você não pagar tanto imposto, que a gente já sabe que é um absurdo, mas hoje você pagar 27,5% de imposto como pessoa física é pior do que você pagar Sim, 6% de imposto como pessoa jurídica. Um podólogo hoje pode abrir um CNPJ e pagar 6% de imposto. E exatamente. muitas das vezes você perde 94% por conta de 6%, por exemplo. Ah, eu vou para o CLT porque o empresário paga muito imposto. Ah, eu não quero crescer porque eu vou pagar imposto. Gente, não perca os 96% por conta, os 94% por conta de 6%, porque Sim, você pode crescer muito. E esse valor de imposto é obrigatório, né? Não é, a gente não gosta, o brasileiro ele não gosta de pagar imposto, acho que ninguém gosta de pagar imposto, nem eu, mas a gente sabe que é necessário, né? E que é obrigatório. Querendo ou não, a gente paga, né? A todo momento. E para isso que uma contabilidade serve, para te ajudar a você minimizar esses custos e viabilizar também na questão estratégica. Olha, bora, como é que a gente pode fazer para aumentar esse lucro aqui? Será que Jamile, ela não pode acrescentar, ela faz o serviço de podologia, mas será que Jamile não pode também começar a vender esmalte? Um exemplo. Será que Jamile não pode vender uma lixa de unha também? Ou algum creme que vai ajudar a reabilitação daquela pele que está ressecada? sim, Então, isso aí é o papel do contador também na parte estratégica de uma empresa. Porque não é só gerar imposto e mandar para o cliente. Eu não quero ser o tipo de contador que faz isso. Eu quero ser o tipo do contador que orienta meu cliente a realmente ter o sucesso e quem vai executar isso é você. exatamente. E é por isso que eu digo que a contabilidade é algo que toda pessoa precisa ter. Olha, se tem três profissionais que alguém precisa ter de fato, um desses, eu vou dizer, é o contador. Porque quantas pessoas eu não chego a atender e eu vejo que aquela pessoa tá toda cheia de problemas porque vinha ou de uma experiência negativa com contabilidades anteriores, ou vinha de não ter um contador. Às vezes abria um MEI e não sabia que nem precisava dar baixa naquele MEI. Aí, anos depois, veio descobrir que deixou aquela empresa de lado e quando eu vou ver, tá com 5, 10 mil reais de multa. E pessoas, às vezes, que não têm condições de pagar isso, Sim, né? E aí o que eu digo, ter esse acompanhamento, ter alguém próximo de você, como eu faço questão de ter, essa proximidade é essencial, entendeu? Ter alguém que vai te ajudar na parte estratégica, na parte financeira, é essencial. E hoje é esse o profissional que eu quero ser para o meu cliente. A gente vai encaminhando, né, para finalização do nosso episódio, que já passa muito rápido. Quanto tempo a gente já tem? Já estamos com 51 minutos. 51 minutos. A gente realmente o tempo passa muito rápido. Jamile, eu quero
eu quero te fazer mais uma pergunta antes da gente fazer as considerações finais. E eu não posso deixar de te perguntar, quem é a sua inspiração? Quem te inspira hoje? A minha inspiração, ela vem primeiramente da minha família e Deus. E por que tu diz Deus, Jamile? Porque, como eu disse lá no início, eu comecei só. Então, se não fosse Ele, o meu porto seguro, a minha força, a minha fortaleza, eu não teria conseguido. Então, primeiro a minha família e ter Deus. É importante isso, né? É, Quando a gente tem. Às vezes a gente pode até esperar, poxa, ela vai falar sobre um profissional, aquele profissional não, que tem milhões de seguidores. eu Vai não me buscar apego a isso, inspiração, não. né? Eu Em não me apego pessoas, a né? A isso, sua não. inspiração Não. é. Eu costumo carregar a minha essência ali, sabe, Gabriel? Porque eu costumo dizer que quando a gente se apega a essências dos outros, a gente quer viver a vida que o próximo está vivendo. E a nossa realidade é totalmente diferente. Então, esse trajeto eu não escolho andar, não. Então, a minha experiência, meu combustível todos os dias tem sido a presença de Deus e a minha família em si. Isso. Então a gente vai caminhando nosso episódio, finalizando, tá? Eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo, mais uma vez, que esse podcast é uma idealização da Space Contabilidade, aquela contabilidade que faz a diferença, aquela contabilidade que chega junto contigo para poder te ajudar nesse processo, né, de evolução, nesse processo do empreendedorismo, desde o início, cada passo da sua jornada, para te levar, para a gente acompanhar você, né, até o sucesso. Então, quer fazer parte desse time, quer fazer parte do grupo de empreendedores de sucesso? Eu estou aqui para te ajudar. Então, entre em contato nesse número que está na sua tela, que com certeza vai ser uma honra te atender. E eu, pessoalmente, né, vou te atender, seja em qualquer lugar do Brasil, tá? Se você fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, qualquer lugar, eu vou fazer questão de te atender, seja por uma nem que seja por uma videoconferência. Então, a gente está aqui porque eu quero fazer a diferença não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil. E pode contar comigo que a SPS Contabilidade ela vai trabalhar contigo, tá? Lado a lado. Jamile, para a gente finalizar nosso podcast, duas coisas. Eu quero que você fale para o público uma mensagem, a mensagem que você quer passar para o público, mas antes dessa mensagem eu quero te entregar um presente que todo convidado ele recebe. Eu não posso esquecer de te entregar esse presente, Muito porque é muito obrigada. importante. Pode abrir? Claro, é seu, pode ficar à vontade. Rapaz, muito obrigada, Gabriel. Se quiser mostrar para a câmera, se todo convidado recebe uma xícara dessa para lembrar Linda. desse momento, né? Amei. E é muito importante para mim quando eu vejo a reação do convidado quando recebe essa caneca aí, porque é importante para mim isso. Sim, E muito saber que ele está obrigada. feliz de estar aqui, de estar contribuindo com você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, também é muito gratificante. Então, não esquece, tá, gente? Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos, deixa aqui o seu comentário, o que é que você está achando, de onde você fala, bora ver o peso de Retirolândia aqui nesse Exatamente. podcast, nesse episódio. Eu espero vocês aí, viu, gente? Então, pode ficar à vontade de passar sua mensagem e a gente já encerra. Bom, eu quero dizer para você, ouvinte que está aí, principalmente as minhas clientes maravilhosas que vai estar aqui assistindo, que você pode, você consegue. O seu passado não vai dizer quem você pode ser hoje. E eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para cumprir. Eu me apeguei a essa palavra e eu preciso que você também se apegue a isso e seja forte, seja corajoso
e vamos para cima, que eu costumo dizer que o céu é o nosso limite. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse podcast, a todos vocês que contribuíram, que curtiram o vídeo, que deixou seu comentário aqui, que se inscreveram no canal, porque isso é muito importante. Você que é empreendedor ou que ainda não é empreendedor, mas quer abrir sua empresa, quer ter um perfil de empreendedor, segue aqui, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai estar compartilhando mais todo mês aqui com novos convidados para te inspirar, para te motivar a empreender e também conteúdos aqui no canal que vão te ajudar a organizar, ter uma organização financeira, ter um planejamento melhor, uma motivação. Eu estou aqui para te ajudar. Esse canal é o local certo, tá? Eu agradeço a todos vocês, sejam muito bem-vindos e eu espero você na próxima, daquela que não é só uma live, mas é a live das lives. Até a próxima.